E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que nós vamos falar sobre a Loteca 1123. Segundo vídeo aí com boas informações e que junto com o primeiro aí dá para tirar bons palpites dos números que são tragos. Sem enrolação, já vamos aí pro primeiro jogo, Fortaleza e CRB, Copa do Nordeste aí, primeiro jogo. O que eu trago de informação sobre essa partida é que nos últimos 7 encontros o Fortaleza jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o CRB não ganhou nenhuma vez, hein? A diferença de gols enorme aí a favor do Fortaleza, 13-4. No geral são 13 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 7 vezes, houve 2 empates e o CRB ganhou 4 vezes. O Fortaleza não perde em casa há 9 jogos e o CRB tá vindo de uma sequência aí de 3 vitórias. Jogo bem interessante aí com times que vêm bem nas suas últimas partidas. Os números de aposta para essa partida, 1.40 para o Fortaleza, 4.35 para o empate, 7.70 para o CRB. A porcentagem da partida, 67% para o Fortaleza, 21% para o empate, 12% para o CRB. Lembrando, né, que nesse segundo vídeo aqui eu sempre vou com 3 duplos, uma partida bem difícil, né, por se tratar de um jogo decisivo. É o primeiro de 2 jogos entre eles. E para essa primeira partida aqui, eu tô levando em consideração todo o favoritismo aí do Fortaleza quando joga em casa, esse histórico aqui muito a favor do Fortaleza, então eu tô indo seco na vitória do Fortaleza. Mas caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, cabe um empate aqui também tranquilo entre eles. Jogo 2, Portugal e Finlândia. Nos últimos 5 encontros, Portugal jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e a Finlândia não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols é pequena, 9-0 a favor de Portugal. Nos últimos 8 jogos no geral, Portugal ganhou 5 vezes, houve 3 empates e a Finlândia também não ganhou nenhuma vez. Portugal ganhou 7 jogos consecutivos em casa. E jogando em casa, Portugal não perdeu para a Finlândia nos seus últimos 5 encontros. Bom, se a gente pegar o histórico aqui, Portugal praticamente nunca perdeu, né, para a Finlândia, né? Tanto fora como dentro de casa. Os números de aposta para essa partida, 1.18 para Portugal, 6.50 para o empate e 3.0 para a Finlândia. A porcentagem do jogo, 79% para Portugal, 14% para o empate, 7% para a Finlândia. Bom, poderia dar uma aqui de professor Pardal, inventar várias teorias, mas não tem nem o que dizer nessa partida, né? Eu tô indo seco em Portugal. Se a Finlândia vencer, é zebra, né? Não tem muito o que dizer. Jogo 3, Itália e Turquia. Durante os últimos 7 jogos, a Itália ganhou 5 vezes, houve 2 empates e a Turquia não venceu nenhuma vez. A diferença de gols, pelo menos, já é melhor que o da Finlândia ali, né? É 17-5 a favor da Itália. A Itália não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. A Itália ganhou 3 jogos consecutivos em casa. E jogando em casa, a Itália não perdeu para a Turquia nos seus últimos 3 encontros. Os números de aposta para essa partida, 1.60 para a Itália, 3.80 para o empate, 5.75 para a Turquia. A porcentagem do jogo, 59% para a Itália, 25% para o empate, 16% para a Turquia. É um jogo tranquilo para a Itália, mas é mais equilibrado que o jogo de Portugal contra a Finlândia. Mas aqui, né, todo o histórico dando muita vantagem para a Itália, deixando claro, né, que eu tô levando em consideração que as equipes venham com um time quase titular ou totalmente titular, né? Então, no meu palpite aqui, se acontecer isso, eu tô indo seco na vitória da Itália. Jogo 4, Mirassol e Guarani. Nos últimos 11 encontros, o Mirassol jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 7 empates e o Guarani não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols, 13-6 a favor do Mirassol. No geral, são 17 partidas entre eles, o Mirassol ganhou 6 vezes, houve 8 empates e o Guarani ganhou 3 vezes. Na temporada passada, na casa do Mirassol, foi um empate em 0-0 e na casa do Guarani, vitória do Guarani por 2-1. No Brasileirão Série B, o Mirassol tem 3 vitórias consecutivas jogando em casa. Os números de aposta para essa partida, 1.65 para o Mirassol, 3.80 para o empate e 5.0 para o Guarani. A porcentagem para esse jogo, 57% para o Mirassol, 25% para o empate e 18% para o Guarani. Mirassol, como nós vimos, né, no vídeo anterior, os números que foi trago aí, tem uma campanha bem melhor do que a do Guarani. Mirassol tem esse histórico bom também aí contra o Guarani quando joga em casa. E para essa partida aqui também tô indo na casa, né? Tô indo no Mirassol seco. Jogo 5, Huachipato e Grêmio. Jogo complicadíssimo aí para o Grêmio, hein? Essa primeira informação aqui, informações sobre cartões amarelos
amarelos, né? Os jogadores Cris Martinez e Cristaldo são os jogadores de ambas as equipes que tomaram mais cartões. Vencer o primeiro tempo, a gente pode ver que as duas equipes aí são bem equilibradas, 33% das suas partidas eles vencem o primeiro tempo. E no segundo tempo também, 33% aí para o Atipato e 33% para o Grêmio. Dois times aí com números bem parecidos. O vencedor do último encontro entre eles, né, foi o Atipato na casa do Grêmio, hein? As odds para essa partida, 3.70 para o Atipato, 3.30 para o empate, 1.95 para o Grêmio. A porcentagem do jogo, 25% para o Atipato, 28% para o empate, 47% para o Grêmio. Para essa partida aqui, mesmo sabendo que o Atipato venceu na casa do Grêmio, eu tô indo de empate e Grêmio, porque depois dessa partida, o Grêmio ele melhorou bastante, o time parece que pegou entrosamento, tem todos esses problemas, né, que o Grêmio está enfrentando devido às chuvas no Rio Grande do Sul, assim como o Grêmio, Internacional, Juventude, né, São José. Mas conhecendo o time do Grêmio, o Renato Gaúcho, eles devem ter pegado toda essa situação adversa aí como motivação. Então eu tô acreditando muito aí na vitória do Grêmio, porém eu tô indo de duplo aqui também para tentar segurar esse resultado. Sinceramente, se você tem o costume de jogar triplos, essa aqui é uma partida que eu colocaria um triplo, porque o Atipato é um time bem complicado para o Grêmio. Jogo 6, Tomayapo e Internacional. O Tomayapo ele tá vindo de 5 derrotas consecutivas, jogando em casa, ainda não marcou nenhum gol nessa temporada. O Tomayapo ele vence 23% aí do primeiro tempo em suas partidas, já o Internacional 40%, hein? E no intervalo aí, virando, né, o segundo tempo, o Tomayapo vence 23% e o Internacional 40% das suas partidas. Os números de aposta para essa partida, 12% para o Tomayapo, 4.75 para o empate e 1.27 para o Internacional. A porcentagem da partida, 0.8 aí para o Tomayapo, 19% para o empate, 73% para o Internacional. O Internacional, né, tá vindo de uma boa vitória aí em cima do Cuiabá fora de casa. Vai enfrentar o Tomayapo, que pelos números ali a gente já consegue ver que não é um time tão forte. E para essa partida aqui, olhando os números e todo o histórico dos dois times, não tem muito o que dizer, né? Eu tô indo seco na vitória do Internacional. Sinceramente, na minha opinião, se o Tomayapo vence essa partida, eu considero uma zebra, viu? Jogo 7, Paysandu e América. Nos últimos 6 jogos entre essas equipes, o Paysandu ganhou 3 vezes, não houve nenhum empate e o América ganhou 3 vezes. A diferença de gols empatadíssimo aí em 6-6. O América aí tem o costume de fazer seus gols 33% das vezes, né, nos minutos 76 e 90. O Paysandu não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos e não perde em casa há 14 jogos, hein? Pedreira aí pro América. Os números de aposta para essa partida, 3.0 para o Paysandu, 3.0 para o empate, 2.55 para o América. A porcentagem do jogo, 31% para o Paysandu, 31% para o empate, 38% para o América. Aqui a vantagem dos números, né, todo para o América, né, por estar melhor colocado aí na classificação do campeonato. Vem fazendo uma ótima campanha no Brasileirão Série B. Vai pegar essa pedreira aí que é o Paysandu com esse excelente histórico em casa. É uma das partidas mais equilibradas aqui dessa grade, esse jogo 7 aqui da Loteca 1123. E por isso eu tô indo com mais um duplo. Eu tô indo de empate e vitória do América. Jogo 8, Dinamarca e Suécia. O resultado mais comum desse confronto é 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, a Dinamarca jogando em casa ganhou 4 vezes. Houve um empate e a Suécia ganhou uma vez. A diferença de gols 8-5 a favor da Dinamarca. No geral são 13 jogos entre eles, a Dinamarca ganhou 5 vezes, houve 4 empates e a Suécia ganhou 4 vezes. A última vitória como visitante da Suécia contra a Dinamarca foi em 2007, um tabu gigante aí para Suécia tentar quebrar. As odds para essa partida, 1.90 para a Dinamarca, 3.40 para o empate e 3.90 para a Suécia. A porcentagem do jogo, 49% para a Dinamarca, 27% para o empate, 24% para a Suécia. Apesar do histórico aqui na casa da Dinamarca ser todo a favor da dona da casa, considero essa partida bem equilibrada. Acredito que vai ser um jogo bem difícil aí com poucos gols, mas para essa partida aqui eu tô indo seco na Dinamarca. Se você tem o costume de colocar
mais que 3 duplos, eu também colocaria um duplo aqui com empate entre eles. Jogo 9, Bélgica e Montenegro. A Bélgica não perdeu nenhum dos seus últimos 13 jogos, não perde em casa há 7 jogos. Montenegro conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 9 jogos. E a Bélgica, em 70% das suas partidas, consegue vencer, né, o primeiro tempo. Já Montenegro não fica muito atrás, 60% das suas partidas aí vence o primeiro tempo. Então, Montenegro não é um time bobo, hein? As odds para essa partida, 1.30 para a Bélgica, 5.0 para o empate, 10.0 para Montenegro. A porcentagem do jogo, 72% aí para a Bélgica, 19% para o empate e 9% para Montenegro. Para essa partida aqui, outra que não tem muito o que dizer. A Bélgica aí sempre figurando entre as melhores, né, seleções dos últimos anos. Apesar de Montenegro ter bons números também, para essa partida aqui eu tô indo seco na dona da casa, a Bélgica. Se a seleção da Bélgica aí vier completinha, acredito que vence fácil Montenegro. Jogo 10, França e Luxemburgo. O resultado mais comum desse confronto é o 3-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 jogos, a França ganhou 7 vezes, houve um empate e Luxemburgo não ganhou nenhuma vez, hein? A diferença de gols, 19-3 a favor da França. Jogando em casa, a França não perdeu para Luxemburgo nos seus últimos 4 encontros. A França tem o costume de vencer o primeiro tempo aí 70% das suas partidas e Luxemburgo 36%. Os números de aposta para essa partida, 1.03 para a França, 19.0 para o empate e 41.0 para Luxemburgo. A porcentagem da partida, 93% para a França, 5% para o empate e 2% para Luxemburgo. Contra esses números aqui é muito difícil, né, a gente tentar ir contra a França. Eu tô indo seco na França, mas se você tem o costume de jogar em bets, né, para essa partida aqui dava para arriscar uma vitória de Luxemburgo, porque se acontece essa zebra aqui é uma paulada o prêmio, hein? Jogo 11, Espanha e Andorra. A Espanha não perde em casa há 5 jogos, Andorra não ganhou nenhum dos seus últimos 15 jogos, Andorra perdeu 4 jogos fora seguidos e Andorra não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora. Os números de aposta para essa partida, 1.01 para a Espanha, 26.0 para o empate, 67.0 para Andorra. Se você já estava impressionado aí com os números de França e Luxemburgo, Espanha e Andorra então, a porcentagem para essa partida, 95% para a Espanha, 4% para o empate e 1% para Andorra. Bom, pessoal, aqui é claro, né, tô indo seco em Andorra, brincadeiras à parte, né, não tem como, né, tô indo de Espanha, mas é aquela coisa que eu falei, né, se você pegar aí, vamos dizer, R$5 e jogar na Andorra e bater esse placar aí, dá pra tirar uma bolada, hein. Isso assim, levando em consideração R$5, né, mas é acreditar muito, hein, na Andorra. Jogo 12, Juventude e Atlético Goianiense. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou uma vez, houve 3 empates e o Atlético Goianiense ganhou uma vez. A diferença de gols equilibradíssimo, 8-7 a favor do Juventude. No geral, são 10 jogos entre eles, Juventude ganhou 2 vezes, houve 4 empates e o Atlético Goianiense ganhou 4 vezes. A última vitória como visitante do Atlético Goianiense foi em 2009, hein? Os números de aposta para essa partida, 2.05 para o Juventude, 3.30 para o empate, 3.70 para o Atlético Goianiense. A porcentagem do jogo, 46% aí para o Juventude, 29% para o empate, 25% para o Atlético Goianiense. Juventude aí tá vindo de um empate contra o Fluminense no final de semana, fez uma ótima partida contra o Fluminense, perdeu boas chances, o goleiro Fábio fez boas defesas, né, mas acabou entregando um gol aí para o Juventude, mas isso não apaga, né, toda a boa partida que fez o Juventude contra o Fluminense fora de casa. O Atlético Goianiense também tá vindo de boa vitória fora de casa, pegou um adversário mais fraco, né, mas também apresentou um excelente futebol. Para essa partida aqui eu tô levando muito em consideração o mando de campo, é uma partida difícil, mas eu não quero arriscar mais duplos, eu tô indo seco na vitória do Juventude, guardando meu duplo aí para uma partida mais complicada. Jogo 13, Cuiabá e Vitória. O Cuiabá tem uma sequência aí de 5 derrotas no Brasileirão e também não marcou nenhum gol, hein? Tá difícil aí a situação do Cuiabá. O Vitória tem uma sequência de 4 derrotas no Brasileirão, tá complicado para esses dois times aí, hein?
Essa terceira informação aqui desconsidera, né? Porque não faz sentido nenhum. Aqui tá falando que não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos, mas perdeu sim, né? Acredito que seja alguma informação sobre a Copa Sul-Americana. E o Vitória perdeu 6 jogos consecutivos. Os números de aposta para essa partida: 2.10 aí para o Cuiabá, 3.25 para o empate, 3.60 para o Vitória. A porcentagem do jogo: 45% para o Cuiabá, 29% para o empate, 26% para o Vitória. Bom, uma partida extremamente difícil de ser analisada. O Cuiabá não tem vitória e ainda por cima não fez nenhum gol. E o Vitória também tá vindo de uma sequência extremamente ruim. A diferença é que tá fazendo gol, pelo menos, né? Mas é uma partida complicada pelos números, né, das duas equipes. As duas aí já estão brigando para sair da zona de rebaixamento. Para essa partida aqui eu tô usando um dos meus duplos, o terceiro e último. Eu tô indo de Cuiabá e empate. Sinceramente, é impossível de saber o que vai acontecer nessa partida. E o ideal aqui, assim como na partida do Grêmio ali, é colocar um triplo. Porque mesmo com duplo, né? Se você colocar um duplo aberto, você tá indo na sorte. Se for Vitória e empate, é na sorte. Se for Cuiabá e empate, como eu estou indo aqui, também é na sorte, viu? Então o ideal aqui é colocar um triplo nessa partida. Jogo 14, México e Uruguai. O que eu trago de informações aqui é o histórico das partidas, né, dessas duas seleções. São 22 jogos entre eles. O México ganhou 8 partidas, houve 7 empates e o Uruguai ganhou 7 vezes. Pela Copa do Mundo, né, há um empate entre eles amistosos, são 13, 5 vitórias do México, 4 empates e 4 vitórias do Uruguai. Pela Copa América são 6 jogos, 3 vitórias do México, 2 empates e 1 vitória do Uruguai. E pelo Pan-Americano, 1 jogo e foi uma vitória do Uruguai. Os números de aposta para essa partida: 2.60 para o México, 3.10 para o empate, 2.80 para o Uruguai. A porcentagem do jogo: 36% para o México, 30% para o empate, 34% para o Uruguai. Bom, nos dias atuais, é inegável aí que o Uruguai é uma seleção bem melhor que a do México. Esse jogo eu acreditava que seria no México, né? Que seria uma boa vantagem aí para o time mexicano, mas não é. Esse jogo vai ser nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Denver, Colorado. Mesmo assim, haverá mais torcedores mexicanos, né? Mas não vai ser aquele típico torcedor mexicano. Mas acredito que na arquibancada o time do México vai ter vantagem. Mesmo assim, eu acredito que não vai ser suficiente, né? Para desestabilizar a seleção do Uruguai. E por esse motivo, mesmo os números aqui estando levemente a favor aí do México, eu tô indo seco na vitória do Uruguai, acreditando, né, que venha com um time titular que vem jogando aí as últimas partidas pela eliminatórias da Copa do Mundo, né? Bom, pessoal, as informações aqui do segundo vídeo foram essas. Espero que as informações aqui do vídeo ajudem a melhorar os seus palpites. Se você não assistiu o primeiro vídeo, lhe convido aí para assistir. Tem boas informações que, se juntar com esse daqui, dá para conhecer muito bem aí os times para essa rodada aqui da Loteca 1123. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu comentário se você tiver aquelas informações que possa ajudar aqui a todo mundo a melhorar os palpites. E é isso. Desejo sorte para todo mundo aí na Loteca 1123. Logo vou deixar uma enquete sobre alguma partida dessa grade aqui. Na última enquete tinha colocado Flamengo e Vasco, e na enquete também o Flamengo ganhou de lavada, né? E no jogo não esperava que ia ser essa goleada toda. Daqui a pouco tem o resultado oficial da Loteca 1122, aí a gente vai saber se esse prêmio da Loteca 1123 está acumulado ou não. Espero vocês aí no próximo vídeo. Boa sorte para todo mundo. Fui!